Hoje é quinta-feira, 21 de novembro, e está entrando no ar o quê? Mais um giro de notícias. Hoje é julgamento no STJD sobre aqueles problemas que aconteceram no estádio Newton Santos. Projeto de lei que tem a chancela de Rodrigo Maia deverá ser votado ainda no ano de 2019. João Paulo admite conversas com dirigentes para recebimento de salários atrasados. Espero que você deixe aquele like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o canal do TF. E caso você queira ser um parceiro do meu canal, tem aqui embaixo o Seja Membro. Clique aqui do ladinho do botão lá de pin, de mais lá, de joinha, e pra mão, pra baixo, tem ali o Seja Membro. Dê aquela olhadinha. E dali do lado também, se você não for inscrito, inscreva-se. É muito importante que mais pessoas conheçam esse careca que vos falo. São 46 mil inscritos. Muito obrigado, estamos indo para os 47 com vocês. E hoje o STJD vai julgar aquelas confusões que aconteceram no jogo entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. O mérito é o seguinte: caso o tribunal ache o Botafogo culpado, o Glorioso poderá perder até 10 mandos de campo. É isso aí, 10 mandos de campo. Terrível isso, né? Ainda mais nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Conversei com o Saulo Nunes, que é advogado, parceiro do canal, apoiador do canal através do Apoia-se. Ele fez um texto bem bacana explicando tudo o que pode acontecer em relação a isso. Vou ler na íntegra o que ele mandou para mim, para vocês entenderem se o Botafogo tem ou não culpa e pode ou não ser punido. Vou olhar para baixo. Não é falta de educação que eu não estava olhando para a câmera para ler exatamente o que o Saulo mandou. Antes de responsabilizar o Botafogo, como a mídia vem fazendo, seria necessário fazer algumas considerações a respeito. De acordo com o Estatuto Torcedor, em seu artigo 01, a prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associativas de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes. Observa-se que o próprio Estatuto do Torcedor define que a prevenção não poderá ser atribuída unicamente ao clube, mas sim à gama de pessoas jurídicas envolvidas. E no caso ocorrido no estádio Newton Santos, o Botafogo de Futebol e Regatas, sabendo da possibilidade de conflitos entre torcedores, visto que havia uma grande quantidade de divulgações na internet, solicitou o reforço policial e notificou o clube adversário, no caso o Flamengo, a fim de evitar situações como a que ocorreram naquele dia. Além disso, pela redação do dispositivo, artigo 15 e artigo 19 do Estatuto de Defesa do Torcedor, os prejuízos causados a torcedor que decorram de falha de segurança nos estádios ou da inobservância em regra e de responsabilidade da organização da competição, bem como seus dirigentes. Contudo, o Botafogo solicitou reforço policial várias vezes. Logo, não há como atribuir a culpa ao clube, visto que o Botafogo não controla a disponibilidade de grupamentos policiais que irão fazer e proteger do evento, mas sim responsabilidade inteiramente do Estado. Sendo assim, é notório a negligência do Estado do Rio de Janeiro pelo grupamento de polícia especializada em segurança de eventos esportivos, de não enviar reforço policial suficiente para proteger os torcedores e o patrimônio. Logo, os danos ocorreram pela omissão da autoridade em não conseguir conter a multidão pelo pouco contingente. Mesmo com inúmeros avisos, o Botafogo fez isso, né? O Botafogo avisou várias vezes. Portanto, esta atitude, ou melhor, a falta de atitude, geraram diversas outras infrações cíveis e penais. Desse modo, cabe o Estado responder por omissão nos casos em que deveria agir e não fez. Deste modo, cabe o Estado responder por omissão no caso em que deveria agir e não fez. E digamos que tem até mesmo, meus amigos, alguns casos de jurisprudência. Então é aquilo que eu venho falando. O Botafogo, se for punido,
será uma injustiça gigantesca, porque várias outras confusões aconteceram nas arquibancadas e a gente não viu tanta repercussão. Mas como foi o jogo contra o Flamengo, amigo, tudo tomou outro patamar. Então vamos ficar atentos a esse julgamento. Acabando esta audiência no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, venho com um plantão aqui no canal do TF. E o projeto de lei da Câmara dos Deputados, que tem a chancela do Rodrigo Maia e é do deputado Pedro Paulo, ele deve ser votado ainda no ano de 2019. O que isso é bom para o Botafogo, você vai me perguntar. A parte de tributação, que é o grande ponto que tem hoje ali no business plan. O Botafogo independe desse projeto ser aprovado ou não para virar SA. Esse é o grande ponto que acho que você, torcedor botafoguense, precisa saber. Mas esse projeto entrando, o que vai acontecer que vai melhorar para o Botafogo? A parte fiscal, que hoje é um patamar muito diferente do que os clubes sem fins lucrativos pagam, ela vai diminuir, a diferença vai diminuir. Isso faz com que o Botafogo tenha algumas vantagens no mercado. Por exemplo, com a tributação, o Botafogo, vamos supor que ano que vem queira montar um time de 180 milhões de reais. Sabe para quanto cairia esse time? Para 150, por causa das tributações que o clube tem que pagar em relação a tudo. Tudo é maior, tudo é de uma empresa. E os clubes sem fins lucrativos, eles não têm esse valor a pagar em relação à parte fiscal. Então é um projeto que deve ser aprovado ainda neste ano de 2019. O Rodrigo Maia, todo mundo sabe que ele tem a Câmara dos Deputados na mão, ele consegue aprovar aquilo que ele quer, e isso depende depois apenas da assinatura do presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado. Torcer que tudo dê certo, porque é um projeto que vai facilitar ainda mais a mudança do Botafogo para clube empresa. E ontem o jogador João Paulo participou da entrevista coletiva dos atletas do Alvinegro. E João Paulo foi enfático em alguns pontos. Ele falou a respeito da conversa que ele teve com os dirigentes do Botafogo, a conversa que os dirigentes eles tiveram com os jogadores a respeito do pagamento. Falou também sobre o técnico alvinegro Alberto Valentim. João Paulo falou sobre o momento do Botafogo virar empresa. Então vamos ouvir o meio-campo do Botafogo. Para mim deveria ser ou ele ou o Gabriel capitão, mas nenhum dos dois são capitães hoje do Botafogo, mas para mim acho que o jogador que tem mais se dedicado, tem mais corrido, tem mais lutado. João Paulo faz um bom campeonato brasileiro nessa reta final aí de campeonato nacional. Cresceu muito o meio-campo. As imagens são do Edgar Maciel, do Globoesporte.com. Muito obrigado, Edgar, por ter cedido essa imagem aqui para o canal do TF. Então vamos ouvir o que o João Paulo falou na entrevista coletiva de ontem. Foi passado no dia de ontem, que vai ser quitado, não deram datas. A gente não se estendeu muito porque a gente, nesse momento, a gente prefere focar mais no nosso trabalho, no treinamento. E confiar neles, né? Principalmente no Anderson, que é o cara que está sempre do nosso lado aqui. A gente conversa mais com ele e vamos deixar que eles resolvam essa situação e a gente foque no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Bom, isso falando mais assim, particularmente, né? Eu sou até suspeito para falar do Valentim porque eu considero um grande treinador, uma mentalidade vencedora, um cara que cobra muito, que dia após dia ele tenta ao máximo tirar coisas da gente, tentar evoluir, e eu acho que o grupo pensa da mesma forma que eu, para que a gente consiga, como eu disse antes, tentar repetir jogos com vitória, que eu acho que é isso que vai fazer com que a gente dê um salto na tabela e nos deixe mais confortáveis. Bom, eu penso que qualquer mudança para melhor é fundamental. A gente tem acompanhado que o ano tem sido muito difícil na parte financeira, então a gente sabe que para o futebol andar, para o resultado aparecer, a gente tem que estar mais equilibrado como um todo. Então, acredito que se acontecer isso vai ser para o bem do clube, então a gente fica muito feliz, eu com um contrato mais longo também, né, poder fazer parte disso. Mas como eu disse também na resposta anterior, a gente não pensa muito lá na frente, o que vai acontecer, a gente está bem focado aqui no
dia, para que a gente consiga sair dessa situação. João, espero que vocês tenham gostado do Giro de Notícias de hoje. Se vocês gostarem, inscreva-se no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. Estamos com muito conteúdo bacana vindo pra frente aí no canal do TF, então se você não é inscrito, é bom inscrever-se. É só, amigo, se você não tem conta no Gmail, você tem a continha no Gmail lá que você logou pro seu celular. É só apertar esse botãozinho vermelho aqui embaixo, deem essa moral aqui para o meu canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito, eu preciso da sua inscrição. E se você quiser ser um membro do canal, colaborar, seja membro, deem uma lidinha aqui, saibam das vantagens que vocês terão. O conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço e mais tarde tem outro vídeo aqui no meu canal. Fui!